Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Estamos aqui. Vamos chegando que a casa de vocês, esse espaço nobre da comunicação social da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática, em mais uma noite de reunião, de participação de vocês junto conosco e vocês aí turbinando esse canal e possibilitando que ele prospere, que ele aconteça aí todas as quintas-feiras às 20 horas, né? Hoje o nosso convidado especial aí, professor Fernando Cruel, já deve estar conectando conosco aqui, já deve estar chegando também. A gente vai dando boa noite para você já nesses primeiros instantes. O professor Cruel já chegou no nosso ambiente aqui. Vamos. O professor Cruel já está fazendo a conexão aqui conosco. Aí, professor Cruel, já está conectado. Estava dando os primeiros boa noite aqui. Já passo para o professor para fazer também os cumprimentos iniciais para a gente poder bater esse papo legal, mas eu, de imediato, professor Cruel, eu já lhe agradeço aí a presença, essa nobre visita aqui no espaço oficial da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática. Seja bem-vindo, né? Novamente aqui nos nossos espaços. Já nos visitou uma vez no congresso e agora a gente vai bater um papo bem legal aí sobre os temas que são da sua expertise. Seja bem-vindo, professor Cruel. Antes de passar a palavra, eu queria fazer os cumprimentos iniciais. Como todos sabem, é uma live da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática, uma associação que representa a nossa especialidade de fisioterapia aquática no Brasil. Gostaria de, como hábito e costume, até uma forma carinhosa que nós temos já desde o início, de cumprimentar a diretoria, cumprimentar os associados, né, os participantes aqui, professores e alunos, em especial nominar aqui para quem está chegando pela primeira vez, está nos conhecendo, né, e poder também, a partir de tomar conhecimento dos associados, dos diretores, poder também ter um canal de aproximação um pouquinho melhor. Então, eu queria começar lá com o nosso vice-presidente, Dr. Rogério Antunes, que está lá no litoral do Nordeste, em Recife. Nosso boa noite. Estendo também meus cumprimentos, Dr. Wellington Oliveira, lá em Belém do Pará, nosso diretor-secretário, a doutora Rita, professor Cruel, que é bem pertinho aqui de nós, aqui de Florianópolis, a nossa tesoureira. Cumprimento também os colegas de São Paulo, o doutor João Douglas Gil, que é nosso conselheiro fiscal, as duas nossas conselheiras de Minas Gerais, doutora Suraya, doutora Giovana, ali próximo já no Distrito Federal, o doutor Fernando Calisto, nosso também conselheiro, também a doutora Flávia Martins, sua grande colega aí na região de Porto Alegre, professor Cruel, professora Flávia, né, nossa também conselheira, o doutor Arthur Magnavita, nosso conselheiro lá de Salvador, Bahia, também nos representando, e também estender os nossos cumprimentos àqueles que nos ajudam no dia a dia da associação, na administração diária, o professor Maurício Garcia, de São Paulo, o doutor Abdo Zegbe, Curitiba, Paraná, e a doutora Raíssa Trentino, aqui de Santa Catarina, Blumenau, né? Pessoal, e não preciso nem dizer que a razão de ser dessa live são vocês, então vão chegando, eu vinha falando no início, a casa de vocês é do associado, é do especialista, aquele que estuda fisioterapia aquática, que presta serviço, que estuda e hoje está a fim aqui de compartilhar conosco, né, de uma das maiores referências brasileiras e mundiais de fisiologia do exercício na água, biomecânica. O professor Cruel já vai trazer toda essa enxurrada de conhecimento para nós aqui, para contribuir para o desenvolvimento também do nosso conhecimento da especialidade. E também, de uma forma carinhosa, deixar também o canal aberto para os alunos, né, professor Cruel? Tem muitos alunos que acompanham as lives aí, e para nós isso também é muito importante. Professor Cruel, novamente, seja bem-vindo. Estamos aqui, eu e você, no sul do Brasil, esfriou, né? Então tivemos que puxar os casacos.
Estou em E, Torres aqui, hoje está muito frio, um mar 4 metros de altura. olha aí. Gostaria de dar uma boa noite a todos, fazer um agradecimento especial, Rômulo, à Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática, né, na tua pessoa, na pessoa do Douglas Gil, aí, da Flávia, esse convite. É uma honra muito grande poder participar dessa live. Né? Eu, quando comecei a minha vida acadêmica, comecei dando aula lá na Fevale, no curso de Educação Física, dando a disciplina de Fisiologia e de Cinesiologia. E aí o curso de Fisioterapia estava iniciando lá e me convidaram, eu trabalhei alguns anos lá no curso de Fisioterapia, trabalhando com Cinesiologia e Fisiologia. E fiz grandes amigos aí na área da fisioterapia, né? E também tive alguns orientandos aí, com esses amigos e com esses orientandos, acabei aprendendo muito, não é, com vocês, e é um prazer muito grande poder estar aqui, bater um papo daquilo que a gente vem fazendo aí no nosso grupo há 34 anos. Olha aí. Professor Cruel, eu tenho certeza que aqui hoje, nessa noite, ou para quem vai assistir depois no YouTube, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, depois no canal do YouTube lá, muita gente vai ter a honra de ver agora ao vivo aí o professor Cruel. Às vezes as pessoas olham, enxergam o nome do professor Cruel nos artigos, nos capítulos de livro, e hoje eles têm a oportunidade de ouvir o conhecimento vindo, né, da tua pessoa. Acho que isso é muito legal e eu reforço aqui a nossa satisfação, tá, professor Cruel? Professor Cruel, para a gente começar a provocação aí do tema, né, acho que a gente poderia ouvir um pouquinho essa história talvez do trabalho dentro da universidade, da pesquisa, né, quando iniciou, as linhas de trabalho, as linhas de estudo, para o pessoal também entender onde a gente quer chegar mais ali na frente, quer falar, né, de alguns temas específicos, né? Eu trabalhei, pratiquei esporte a vida inteira, né? Aí fiz 3 especializações, depois fiz um mestrado e um doutorado na área de fisiologia, mas num misto entre fisiologia e biomecânica. Eu não consigo ver a gente tratar o movimento de forma separada ali, porque acaba a fisiologia, mexe na mecânica do nosso gesto, a mecânica do nosso gesto mexe na fisiologia. Então a minha dissertação e a minha tese foram nesse tema. E eu, antes mesmo de ir, eu comecei a dar aula lá na Fevale, no ensino superior, comecei a dar aula muito cedo, né? Comecei a dar aula, trabalhar de monitor de natação com 13 anos, depois fui para o voleibol. E comecei a dar aula no ensino superior lá na Fevale em 80, dei aula na Fevale de 80 a 88. E entrei em 84 na URGS e em 86 estruturei o meu grupo de pesquisa, né? E depois só que eu saí para fazer o meu mestrado e o meu doutorado, o grupo continuou funcionando e atualmente a gente está trabalhando com a área de carro-chefe do grupo, alterações fisiológicas e biomecânicas no meio líquido. A gente trabalha muito também com a parte de alterações fisiológicas decorrentes do treinamento físico e desportivo. E temos um foco também muito grande dentro e fora d'água, que é modelos de avaliação e prescrição de treinamento. E principalmente nos modelos de avaliação, procurar desenvolver protocolos simples e baratos para o pessoal que está na ponta, lá na beira da piscina, né, o fisioterapeuta poder fazer uma avaliação, né, com um modelo simples, mas que tenha sido validado, que possa ajudar ele na parte de prescrever o exercício para aquele aluno, com ele, né? E tenho orientado lá na faculdade desde a iniciação científica até o pós-doutorado, né? A área 21, que é a nossa, né? Que está educação física, fisioterapia, terapia ocupacional e fono. A gente pode orientar até 8 alunos, então eu tenho 8 alunos de mestrado e doutorado, e o nosso grupo atualmente tem 38 pessoas.
né, da iniciação científica. E uma das coisas que eu vejo importante é uma relação, por exemplo, a gente não ficar muito no modelo teórico. O grupo começou e até hoje atendendo a extensão, né? Então a gente atende lá hoje 320 alunos, né, através dos projetos de extensão, e uma coisa realimenta a outra, né? A pesquisa melhora a nossa qualidade na extensão, e a extensão vai nos trazendo novos problemas de pesquisa para a gente fazer os nossos trabalhos, né? Inclusive agora daqui uns dias está abrindo aí para a seleção de mestrado e doutorado para esse ano, quem tiver interesse. Vários fisioterapeutas lá, e alguns trabalhos que eu vou falar com vocês aqui também foi de pessoal da fisioterapia que fez lá dentro do nosso grupo. Professor Cru, aqui a gente tem empresários, né, assistindo no grupo, participando, professores, alunos, como a gente citou, o pessoal que está na linha de frente, na assistência, lá no dia a dia na clínica, né? E a gente sabe que o grande diferencial do bom fisioterapeuta e do bom fisioterapeuta que trabalha na água, fisioterapeuta aquático, é o conhecimento básico e depois aprofundado de fisiologia do exercício, da imersão, do exercício e, naturalmente, da biomecânica, né? A gente poderia começar, talvez, a trabalhar nesses aspectos aí, né? O professor, inclusive, gosta de falar muito desse processo adaptativo, porque a gente está falando de um ambiente diferenciado, né? Então, às vezes a gente tem modelos bem conhecidos do exercício, dentro e fora da água, mas a partir do momento que a gente interfere no contexto, no ambiente, essas adaptações, essas respostas são bem diferentes e fazem toda a diferença depois na prescrição, no tratamento e também na evolução aí do trabalho do profissional fisioterapeuta e também do profissional da educação física. A gente podia comentar um pouquinho, né, professor? Com certeza, né? E assim, uma das coisas que eu gostei quando o Douglas fez o contato comigo lá, que o Douglas pediu para falar desses benefícios biomecânicos, fisiológicos e hormonais, e normalmente o pessoal já quer lá uma fórmula de bolo para o final, né? E aí depois que eu desliguei ali da conversa que eu tive com o Douglas, me veio na cabeça uma aula lá na disciplina que eu dou no programa de pós-graduação, que é a parte de fisiologia no meio líquido, e tinha uma fisioterapeuta participando, e aí numa hora da discussão, até porque as turmas são pequenas, a discussão foi para um lado bem interessante, eu acho que tem tudo a ver com esse bate-papo nosso, é que quando o fisioterapeuta trabalha fora d'água, ele tem que conhecer muito o instrumento, o equipamento que ele vai trabalhar, qual é a frequência, quanto tempo, e assim por diante. Eu não entendo nada disso, né? E aí, quando o fisioterapeuta vai para dentro d'água, ele não vai usar esses equipamentos, mas o grande equipamento que ele tem é a água. Então, ele realmente tem que conhecer esse mecanismo todo e o que a água faz no corpo daquele indivíduo. Principalmente o que eu vou abordar hoje é quando a gente trabalha mais na posição vertical. Eu sei que vocês têm várias técnicas, até porque eu já fui paciente ali da Flávia, né, da fisioterapia aquática, me tirou de uma cirurgia de ombro lá, com esse trabalho dela. Né? E tem alguns procedimentos que é na posição horizontal, né? Mas assim, onde a gente vai ter muitas alterações é quando eu trabalho na posição vertical. E aí, quando a gente pensa em prescrever um treino, eu vou usar o termo treino que eu estou mais acostumado, mas eu acho assim, tu vai dar uma aula para uma criança na escola, tu está dando um treino, tu vai trabalhar com um atleta um treino, e quando eu estava lá com o grupo da Flávia, eles estavam me dando um treino para melhorar ali o meu braço, que estava para ir para uma cirurgia. Então, quando a gente prescreve um treino, a gente tem que ver isso sobre vários prismas, essas formas de adaptação que vão ocorrer no nosso corpo. Normalmente, o nosso aluno se preocupa muito com uma parte mais morfológica e da forma, né? Mas a gente tem que estar preocupado mais, por exemplo, com a melhoria dos nossos sistemas
né, de funcionamento do nosso corpo ali, né? Um outro prisma que a gente olha é esse princípio da adaptação, né, é que quando a gente dá uma carga de treino, eu vou ter adaptações biopositivas e bionegativas, né? Então, às vezes o pessoal vai caminhar, é ótimo, mando porque é bom para o coração, só que ele tem uma sobrecarga articular que pode levar a uma lesão. Então, eu tenho um biopositivo para o coração e um bionegativo para minhas estruturas ósseas, musculares e assim por diante. A outra coisa que a gente tem que ver muito é pensar isso no aspecto do tempo. Tem adaptações que vão ocorrer muito rápido, claro que toda regra tem exceção, na nossa musculatura, então com um treino mais curto eu resolvo, e tem adaptações mais lentas, que vão ocorrer nos nossos ossos, nos nossos tendões e algumas outras estruturas. E aí quando eu vou pensar uma aula ou uma sessão para aquele indivíduo, eu tenho que pensar num tempo mais longo para fazer aquela recuperação. E a outra coisa para juntar isso tudo, tem adaptações específicas e não específicas. Vou dar um exemplo fora da área da fisioterapia. O indivíduo, quando vai treinar força na academia, ele vai porque ele quer ficar mais forte. Esse é o específico dele, é o morfológico. Só que ele está melhorando várias outras estruturas. E tem uma não específica que ele vai melhorar, que é aumentar a densidade óssea. E quando a gente junta esses específicos, não específicos, eu vou ter coisas biopositivas, que têm alterações específicas biopositivas e não específicas também biopositivas. E aí, quando a gente conhece a água, nós vamos ter, o termo não é o melhor, mas nós vamos ter vários efeitos colaterais que são biopositivos e que a gente não leva em conta nisso. Então, a gente precisa conhecer o que está ocorrendo, por exemplo, as alterações hormonais que ocorrem com o indivíduo dentro da água, que nós vamos abordar do meio para o final do nosso bate-papo. Eles são adaptações não específicas que vão ocorrer quando o indivíduo vai para uma sessão de fisioterapia, mas que vão trazer melhoras para esse indivíduo como um todo do sistema muito grandes, né? E isso, eu vou falar da área que eu trabalho mais, que é na área de educação física, mas pelo que eu tenho visto na fisioterapia também assim, o pessoal se preocupa muito com os específicos. E tem muita coisa não específica que às vezes é muito mais importante para a saúde daquela pessoa. E aí vem uma importância... E só cortando que tem uma resposta terapêutica, talvez, que vai trazer um acelerar do tratamento e talvez uma resposta ainda melhor do que uma jornada de exercícios pontuais ali específicos, né? Isso mesmo. E uma das coisas que eu sempre aprendi muito na área da fisioterapia é que eu acho que a anamnese de vocês é excelente. Eu acho que isso é uma falha do curso de educação física, de não trabalhar na anamnese. E quando eu trabalhei lá na Fevale nos 2 cursos, eu discutia muito. E na fisioterapia, nos modelos de treinamento, principalmente quando a gente não usa uma máquina específica, né? Pensar num modelo de treinamento de médio e longo prazo e avaliações para isso aí, né? Mas mesmo assim, o que eu vejo, às vezes na anamnese, a pessoa vai lá com um problema de ombro, a anamnese é maravilhosa para o ombro, mas não pergunte se aquele indivíduo é hipertenso, é diabético ou dislipidêmico, ou se tem algum problema cardíaco. E daí a pouco, como nós vamos ver, isso pode ter um lado bom e pode ter um lado ruim, né? Quando nós formos ver ali a parte fisiológica, a gente vai poder abordar isso. Ô, professor Cru, e nessa perspectiva, a gente, muitos de nós, principalmente final da década de 90, ali surgiu muito conteúdo, muita informação sobre essa questão das cargas, do peso hidrostático, né, a questão de impacto, né,
que caminha em paralelo a essas respostas fisiológicas, como tu bem pontuou no início ali. Não tem como separar. A gente pode separar didaticamente para estudo, mas na hora da intervenção, na hora do treino, isso anda em conjunto, tanto a resposta fisiológica como biomecânica, né? Acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre essa experiência, o grupo de vocês participou bastante desse levantamento todo sobre o estudo do peso hidrostático, da redução de carga, etc., né? Sim, nós vamos falar bastante sobre isso, e isso é importante, né? Conhecer essa parte da água, né? Então, a água vai ter diversas propriedades físicas que vão gerar alterações fisiológicas e biomecânicas, né? E a água é um meio ambiente completamente diferente do ar, que é o que a gente está acostumado a viver. Mas a gente tem que conhecer, se eu quiser ser um profissional da área da educação física, da fisioterapia, que vai trabalhar dentro da água, a gente tem que entender e conhecer essas propriedades físicas. E aí, uma das perguntas que aparece muito em curso, não é assim, mas e dentro da água tem mais ou menos carga do que no meio terrestre? Eu digo, depende, eu posso ter mais ou menos carga. E aí vem uma das grandes vantagens da água, principalmente na área da fisioterapia. Por exemplo, se eu fizer exercícios com um componente vertical muito grande, por exemplo, flexão, extensão de joelho e de quadril, eu vou conseguir realizar muito maior número de repetições dentro da água do que fora da água. Então eu tenho uma carga menor dentro da água. Mas e se eu fizer uma circundução de coxo femoral? Né? Eu vou ter muito mais carga dentro da água. Então aí vem uma coisa importante para quem domina bem, é poder saber se aquele indivíduo, principalmente vocês que trabalham com pacientes e com pessoas muito debilitadas, se é a hora de diminuir a carga de treino daquela pessoa ou de aumentar as resistências que a água dá. Né? Tem um trabalho clássico do Evans, não é? Que ele botou indivíduos caminhar dentro da água em duas velocidades, 2,6 km por hora, porque ela era milhas, né? E 3,5 km por hora, e ele queria ver o consumo de oxigênio dessas pessoas comparando com fora. Quando ele botou esse indivíduo a caminhar a 2,6 km por hora na água, estavam tudo com um analisador de gases, para ele conseguir na esteira, num plano zero, o mesmo gasto energético, ele teve que se deslocar 5,5 km por hora. Quando ele só saiu de 2,6 para 13,5 km por hora, para atingir o mesmo gasto energético, ele tinha que se deslocar 13,4 km por hora. Assim, e aí tem uma coisa que é o que nós vamos ver com todas as alterações e por que ocorre. Poucos indivíduos conseguem fazer exercício a 13,5 km por hora numa esteira. Mas a 13,5 km por hora dentro d'água, vários pacientes conseguem. Então, aumenta as possibilidades, né? Isso mesmo. E aí tem várias vantagens disso, né? Então tem alguns exercícios que talvez não tenham um nível de carga aeróbica fora d'água, mas que dentro d'água vai ter uma carga muito grande. E isso é importante para o paciente. E uma das maiores vantagens desse treino dentro d'água foi que tu colocou, é o menor estresse articular. Porque o que vai acontecer? Quando eu estou fora d'água, eu só tenho uma força-peso atuando de cima para baixo. Quando eu estou dentro d'água, continua essa força-peso atuando de cima para baixo, mas eu tenho uma força de empuxo atuando de baixo para cima. O primeiro curso de hidro que eu fiz foi com um americano, lá em 86. O americano dizia que na hidro o impacto era zero. Eu entrei dentro d'água para fazer a parte prática. Se tem choque entre duas superfícies, tem impacto. E aí eu queria medir isso, só que não tinha plataforma de força para medir impacto. Então, primeiro na minha dissertação de mestrado, eu medi o peso hidrostático, usando uma balança,
E aí a gente viu ali que os indivíduos com água em apêndice tifoide reduzem seu peso hidrostático na ordem de 70%. E aí vem uma das coisas importantes, por que o componente vertical tem menos carga? Para efeito didático, vamos pegar um indivíduo de 100 quilos e vamos botar que cada fibra muscular, né, estivesse elevando 1 quilo. Para mim fazer a flexão e extensão do meu joelho fora d'água, eu precisaria de 100 fibras trabalhando. Só que quando esse indivíduo entra com água e apêndice tifoide, o peso hidrostático dele é 30 quilos. Então só 30 fibras vão trabalhar. Então isso vai ajudar muito o indivíduo obeso, o indivíduo que tem dificuldade de caminhar. É comum, tem dor, as pessoas... Tem dor, né? É comum o pessoal lá na URGS sair da parte da fisioterapia, ou quando não tinha ainda fisioterapia na URGS, chegar de cadeira de roda ou de muleta para fazer uma aula de hidro e conseguir fazer a aula de hidro e não conseguir caminhar fora d'água. Quando eu vou para o DIP, então, que eu não encosto o pé no fundo, né, aí sim eu vou ter impacto zero. Eu tenho carga mecânica e com impacto zero. Né? Mas eu queria ver mas é porque, às vezes, muitos não tiveram acesso a essa experiência do professor nessa época, que se dizia que o impacto era zero, que pessoas com osteoporose não deveriam fazer hidroginástica nem exercício na água porque não tinha impacto. E foi a sua motivação, e lá no mestrado também, quando a gente fez o mestrado e também o final da graduação também, com as plataformas de força, que veio também do seu trabalho ali, né? Eu tive várias discussões com traumatos e médicos a respeito disso, porque eles acham que tem que ter impacto para ter carga óssea, para gerar massa óssea. E, na realidade, o que tem que ter é uma carga mecânica. Tanto é que um dos exercícios mais eficientes para prevenir a osteoporose ou para reverter o quadro é o treino de força, que não tem impacto nenhum. Ele tem uma carga mecânica muito grande. E aí vem as vantagens de fazer um trabalho dentro d'água. Inclusive tem um trabalho da Mushi Marushi de Israel, do Instituto Wingate de Israel, em que ela trabalha com vários exercícios que tu trabalha. Compressão, tração e rotação do osso dentro d'água com vários exercícios, para estimular essas cargas mecânicas em todas as direções e ter uma maior reforço muscular. E aí o que aconteceu? Não existia ainda plataforma de força dentro da água. Aí saiu uma tese na engenharia mecânica da URGS para construir uma das primeiras plataformas de força do mundo para mim fazer a minha tese. E aí a gente viu que quando eu entro com água em apêndices na cicatriz umbilical, eu reduzo as minhas forças de impacto na ordem de 3 vezes. E quando eu estou numa profundidade maior, ali próximo do ombro, de 4 vezes. E aí já vem um conhecimento que tem que ser básico quem trabalha dentro da água. Se eu quiser mais ou menos carga mecânica, ele vai ter que fazer exercícios ou na parte mais rasa ou na parte mais funda da piscina. Isso é fato. Então eu posso jogar com isso. Depois a gente fez alguns outros trabalhos no grupo, medindo essas cargas, e essas cargas vão ficar ali, dependendo do exercício, vão ter uma diminuição das forças de reação vertical na ordem de 50% a 60%. Um outro trabalho que a gente fez bem interessante com diabéticos tipo 2 e obesos, a gente comparou várias cadências. Enquanto a gente pegava numa cadência baixa, de 80 batimentos musicais, ele tinha 1,22 Gs, quer dizer, 1,2 o peso corporal cada vez que... Isso na Terra. Né? E a 120 de cadência, não é batimento cardíaco, batida musical para ver o ritmo. A cadência, o ritmo. Né? A 120 BPMs, o impacto já era na ordem de 1,5 Gs.
E os indivíduos não conseguiam fazer no máximo. E no máximo dentro d'água de uma corrida é 0,93. Olha. Né? E numa velocidade de 80 é 0,6. Então só aí eu já estou diminuindo as cargas de impacto. E aí vem a importância disso para o indivíduo obeso, sobrepeso e para vocês aquelas pessoas com uma inabilidade funcional muito grande. Então eles vão ter uma vantagem muito grande de conseguir ficar de pé, de conseguir se deslocar, vão ter uma carga muscular forte e também um treino aeróbico forte, que isso já é o não específico muitas vezes. O pessoal está lá preocupado em aumentar a força muscular, mas ele está melhorando o sistema cardiocirculatório dele. Né? Eu não sei se eu posso interagir nessa tua linha. Claro, ótimo. Tu falou vários aspectos aqui, né? O controle da imersão, o controle, né, da postura, da posição, relacionou isso ao peso corporal, ao peso hidrostático, maravilhoso. E tu vem falando já nessa perspectiva das forças, né? E isso já me faz lembrar a questão das cargas também, né? Então, me parece também que alguma relação com cargas e implementos a gente deve levar em conta também, né? Se existe, qual essa relação de estabelecer a carga e também de relacionar isso aos flutuadores. Tem um trabalho de vocês que fala bastante sobre isso, se eu não me engano, inclusive em atingir as cargas máximas, vincular isso à velocidade, né, ao tipo de implemento, ao tipo de flutuador, né? Isso mesmo. E aí vem uma coisa importantíssima, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, a gente conhecer de mecânica dos fluidos e a força de resistência dinâmica, né? Essa fórmula ela é montada, eu tenho coeficiente de arrasto, tenho uma área projetada, vezes a velocidade ao quadrado. Então, assim, a velocidade é importante. Só que a minha área projetada e o meu coeficiente de arrasto também é importante. E uma outra fórmula que a maior parte... Essa aí muita gente conhece. Mas uma das fórmulas que o pessoal desconhece e que é extremamente importante, né, é que quando eu faço um exercício dentro d'água, a minha velocidade de movimento articular, né, a minha velocidade não é linear. Eu estou trabalhando com uma velocidade angular. E a velocidade angular, o cálculo dela, é 2π vezes o raio. Então, imagina o seguinte, o pessoal diz assim, eu vou fazer flexão e extensão do cotovelo, que tem menos carga do que flexão e extensão do ombro pela área projetada. E não é pela área projetada, é que o raio é maior. Então eu vou ter uma velocidade na ponta muito diferente. Uma outra coisa que não é o caso da fisioterapia, mas que da hidroginástica, o pessoal gosta, eu sou contra isso, mas gosto de trabalhar muito em batimento musical. Né? E quando eu pego pessoas com tamanhos de segmentos diferentes e boto na mesma batida, o cara com um comprimento de membro maior, ele vai ter uma carga muito maior, porque o raio... E a velocidade angular muda? A velocidade angular, a aceleração do segmento, tudo? Isso mesmo. Né? Bom, e a outra coisa é que às vezes o pessoal não sabe escolher o equipamento. Por exemplo, bota um halter redondo de EVA, achando que está aumentando a área. Tá, aumentou a área. Só que se eu trabalhar com a minha mão sem nada, eu tenho um coeficiente de forma aqui, que é o K lá, que multiplica tudo de 1. Se eu botar um halter redondo, ele aumentou a área, só que o K é de 1/5. Então, eu multiplico por 1 e divido por 5. E às vezes as pessoas acham que estão fazendo mais força com aquilo, mas na realidade nem é o grupo muscular que ele quer.
Por exemplo, se ele vai fazer uma flexão horizontal de ombro com equipamento flutuante, ele está trabalhando muito mais isométrico escápula para botar o equipamento embaixo d'água do que no flexor horizontal de ombro. E aí uma das coisas extremamente importantes, por exemplo, o que a gente viu lá num trabalho bem delineado pela Stephanie, né? Quando eu trabalho em velocidade máxima, então com o equipamento certo, eu estando com ou sem equipamento, eu tenho a mesma ativação muscular. Só que a velocidade com o equipamento é menor. Por exemplo, o tipo de um equipamento tipo Aquafin, que seria para fazer esse exercício. Ou um palmar, assim por diante. Tá? Então, o que eu posso trabalhar com isso? Quais são as vantagens? Se o meu aluno ou o meu paciente não tem nenhum problema articular, eu não preciso ter equipamento. Ele vai na velocidade máxima e ele vai ter a mesma ativação. Agora, se aquele meu aluno tem algum problema articular que não pode trabalhar em grandes velocidades, ele tem que botar um equipamento resistivo grande para ter a mesma ativação com menos velocidade. Diminui a amplitude, diminui o gesto propriamente dito, né? Isso mesmo, tá? E uma outra coisa é assim, ó, quando eu trabalho numa cadência fixa submáxima, quando eu estou com o equipamento eu tenho mais carga. Então, quando eu pego, que é o caso que acontece muito com vocês, indivíduos muito debilitados e que eu não quero trabalhar em velocidade máxima, né, ou eu posso trabalhar sem equipamento, ou eu posso trabalhar com equipamento para diminuir a velocidade dele. Uma outra coisa que a gente tem que cuidar também, o primeiro autor do mundo que começou a pesquisar sobre isso foi o Poirone, e depois quando a gente começou com os trabalhos lá do nosso grupo, com o Paulo Poli, de desenvolver um modelo para fazer eletromiografia dentro d'água por mais tempo, tem um trabalho da Gabriela Black, que é uma fisioterapeuta e professora de educação física, que fez um mestrado comigo, um trabalho bem interessante, né? É que quando eu trabalho, e era uma ideia também antiga, Rômulo, que o pessoal tinha, que dentro d'água só tinha contração concêntrica. Uhum. E isso só é verdadeiro quando eu tenho um fluxo laminar. E eu só consigo um fluxo laminar no primeiro movimento que eu faço com o meu braço. Depois eu gero um fluxo turbulento. E quando eu começo a fazer esse exercício de ida e vinda que gera um fluxo turbulento, tá? O tipo de contração dentro da água muda. Tá? Eu vou ter mais ou menos num arco de movimento, a primeiros de 40% a 60% de contração concêntrica do músculo que eu quero, e de 40% a 60% do final de contração concêntrica de antagonista. Então, no mesmo arco de movimento, eu tenho concêntrico e excêntrico. E quanto mais turbulento tiver o meu fluxo de água, ou seja, mais vezes e mais velocidade, mais cedo entra a musculatura antagonista. E aí vem a importância, principalmente na fisioterapia, se eu quero que o antagonista entre mais no final, eu quero menos velocidade, menos fluxo turbulento, e aí a importância de botar o equipamento. Ô, Cruel, então nesse teu raciocínio, isso justifica porque que a atividade excêntrica é menor na água também, né? Além da flutuação, tem a ver também com os princípios de contração a partir dos movimentos, né? Mas só que ele trabalha muito excêntrico. Uhum. Porque assim, imagina eu fazer uma flexão horizontal de ombro. Na primeira parte do movimento, está trabalhando flexor horizontal e concêntrico. Tá? Da metade para o final, vamos arredondar esse número, está trabalhando excêntrico de extensores horizontais. Para desacelerar. Para desacelerar e frenar o movimento.
E aí, quanto mais turbulento é o fluxo, que menos resistência ele oferece, mais cedo entra a ativação do excêntrico. Então, se eu quero diminuir a ativação de excêntrico, eu tenho que botar um equipamento para diminuir a velocidade, para não ter tanta turbulência, né? Flávia, se eu estiver errado aí, tu me corrige, hein? Depois ela me puxa as orelhas, né? Porque ela entende mais do que eu disso aí, né? Então, eu tenho que jogar com qual equipamento que eu estou trabalhando. Então, isso é uma coisa extremamente importante. Professor Cruel, dá para com esse conteúdo todo, com essa fundamentação, todo esse presente que o professor está trazendo para nós aí, são conhecimentos que, mesmo que já foram estudados por muitos de nós, o aprofundamento e a clareza que tu traz aqui enriquece, dá o tempero do professor Cruel aí em todo esse conceito, né? E migrando, professor Cruel, considerando isso, migrando para a questão fisiológica, né? Dava para a gente fazer essa transição ali, porque o que a gente vê, se o professor me permite, né? A gente sabe que as variáveis fisiológicas são muito buscadas nos artigos e também lá na assistência clínica, no dia a dia do atendimento, né? O controle dessas variáveis, pensando na questão também terapêutica e do próprio exercício. E as duas muito faladas são a frequência cardíaca e a pressão arterial. A gente sabe que isso se repete muito quando se fala de recuperação cardiorrespiratória, né, treinamento cardiorrespiratório. Mas dava para a gente antes, talvez, associar isso à pressão hidrostática, fazer alguma relação prévia, né? Sim, porque a pressão hidrostática aí, Rômulo, é fundamental nessas alterações. O que ocorre? Quando eu estou fora d'água, eu só tenho uma pressão atmosférica, que é o peso da coluna de ar. Claro que quando a gente pega uma coluna de ar daqui até a estratosfera, eu tenho uma pressão aí na ordem de 760 milímetros de mercúrio, dependendo das condições climáticas. Mas, para a nossa estatura, essa coluna de ar, ela não pesa nada. Então, o que ocorre? Quando eu estou de pé fora d'água, eu tenho uma pressão externa constante. Quando eu entro dentro d'água na posição vertical, tá? Além do peso do ar, eu tenho o peso da água. Só que cada camada de água pesa muito. Imagine que eu tivesse um copo com uma película, né, que não pesasse nada, e o copo fosse da altura do meu tronco. Ele não ia pesar nada, porque as camadas de ar ali não pesam. Agora, se eu começar a botar camadas de água, ele vai começar a pesar mais. Por quê? Porque a água pesa muito mais do que o ar. E aí, o que acaba acontecendo? Eu, na posição vertical, eu tenho uma grande pressão na área do tornozelo, e ele vai diminuindo gradativamente, até se eu tiver com água no ombro, até o meu ombro. Então eu tenho um gradiente de pressão, que é uma pressão grande embaixo e uma pressão pequena. E tem uma lei na natureza que diz que tudo tende a sair de uma zona de grande pressão para uma zona de pequena pressão. Até nos nossos relacionamentos, né? Quando a pressão está muito grande, eu não aguento mais. Né? Mas o que vai acontecer? Né? Quando nós estamos fora d'água, nós temos na região do nosso tórax circulando ali em torno de 2,5 a 13,5 litros de sangue. No nosso corpo como um todo, de 3,5 a 5, de 2,5 a 13,5 litros. 200 dentro do coração, na média, numa diástole final, né? 200 mililitros. Né? Bom, quando eu entro dentro da água, que tem essa pressão, eu desloco o sangue das extremidades para a região central do corpo. E, em média, isso está muito bem mapeado, foi um estudo muito bem feito, né, pelo Beni e por outros autores. Nós jogamos para o tórax mais 900 mililitros.
Tá? Bom, desses 900 mililitros, que vão ver de 2,5 a 3,5, eu boto mais 1 litro, vamos arredondar. Aumenta muito. Sim. 200 vão para o coração. E numa diástole final eu passo a ter 400. E aí vem uma das coisas assim, ó, que ocorre com frequência. Aquele indivíduo cardíaco que tem dificuldade, quando ele deita, ele se sente mal, porque o enchimento, assim, com água a 31 graus, isso aí nós medimos, com água a 31 graus, tá? E eu com água em apêndice tifoide, eu tenho um enchimento cardíaco igual do que se eu tivesse deitado. Tá? Bom, o que vai acontecer? Aquele indivíduo que quando se deita sente mal, que começa a elevar a cabeceira da cama, dentro d'água ele também vai se sentir mal. Então, se eu vou trabalhar com esse indivíduo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar ele para uma parte mais rasa da piscina para ter um menor enchimento cardíaco. Seria como se eu estivesse elevando a cabeceira da cama dele, para ele não se sentir tão mal. E aí eu vou ter que fazer adaptações lá, vocês na fisioterapia, de como manipular esse indivíduo, por causa da pressão hidrostática. Isso nós já vamos voltar a falar nas alterações de frequência cardíaca e pressão arterial por causa disso. Os outros 700 vão para o pulmão. O que acaba acontecendo? Os capilares em volta dos alvéolos ficam mais cheios, eu pressiono esse alvéolo, aumento a pressão parcial de oxigênio dentro do alvéolo, como toda a troca gasosa é por diferença de pressão, eu saturo mais o sangue de oxigênio, o que é ótimo, tá? Vai mais oxigênio, vai chegar no músculo, vai mais oxigênio para a mitocôndria, e eu vou fazer um exercício ou mais aeróbico, isso eu vi lá na minha tese, ou eu vou conseguir sustentar uma intensidade maior ou uma duração maior da minha série. Mas vamos voltar para o coração. Tá? Bom, então o que acaba acontecendo? Eu tenho uma diminuição da capacidade residual funcional, mas isso não é problema. Tenho uma diminuição da capacidade vital, mas isso não é problema. Por quê? Porque como eu estou saturando mais o sangue, eu tenho um aumento da diferença arteriovenosa, que é o que interessa para nós. Bom, como esse coração está mais cheio, lá na faculdade, o mecanismo de Frank-Starling, maior a força de contração, mais sangue é ejetado. Isso aumenta a pressão dentro das artérias. O corpo não quer isso. E aí o nosso corpo tem os baroreceptores. Esses baroreceptores estimulados vão ter 3 mecanismos que a gente pode discutir com mais calma se quiser, não é? Vão fazer com que diminua a frequência cardíaca e diminua a pressão arterial. E aí também, que é a mesma coisa que os medicamentos para pressão, vão ser os efeitos que vão ter dentro da água, que nós vamos começar a discutir agora, já entrando na parte hormonal. Então essa tua fala resgata lá o início da live, quando falava dos efeitos biopositivos, secundários ao processo, né? Talvez era específico. Isso mesmo. Então, assim, eu tenho um aumento de volume sanguíneo central, tenho uma maior distensão do coração e dos vasos, tenho um estímulo de receptores, até porque eu tenho aumento de pressão arterial, tenho aumento de débito cardíaco, aumento de volume sistólico. Só que a necessidade metabólica do nosso corpo é dada pelo débito cardíaco. Que os caras pegam e tem até um conceito errado, que é como se mede, que é a frequência cardíaca vezes volume sistólico. Olha, se eu aumento o volume sistólico e não preciso de mais demanda metabólica, a frequência cardíaca tem que cair. E cai muito, muito. E depende da profundidade de imersão e da temperatura da água. E da frequência cardíaca de repouso. Para ter uma ideia, exagerar,
Em média cai 17 batimentos, só que tem pessoas que caem 1, e nós já encontramos em água 27 graus uma queda de 66 batimentos. Então isso é uma outra coisa que deve ser aferido quando o indivíduo entra dentro da água. Diminuição de frequência cardíaca e diminuição de pressão arterial. Porque a pressão arterial cai muito, como nós vamos ver. E isso vai ter implicações para a prescrição de exercício, porque eu vou estar trabalhando numa menor frequência cardíaca e numa menor pressão arterial. Isso é um biopositivo, é um não específico positivo. Porque, se eu posso dar a mesma carga de treino numa frequência cardíaca e numa pressão arterial, dependendo de várias patologias que esse indivíduo tem, mesmo que ele não esteja tratando aquilo comigo, é ótimo. Eu posso dar mais carga muscular. E com segurança, né, professor Cru? Com segurança, que é um detalhe importante aí, né? Isso mesmo. Teve um trabalho que a gente publicou em 2013, que a gente comparou a frequência cardíaca no primeiro e no segundo limiar, tá? Numa esteira e dentro d'água. Enquanto no primeiro limiar a frequência cardíaca na esteira estava a 133 BPM, no primeiro limiar dentro d'água estava em 120. Já estou trabalhando com 13 batimentos a menos. E no segundo limiar, que estava a 175, dentro d'água estava em 152. Então isso é uma vantagem. Um outro trabalho, tem alguns trabalhos na literatura que mostram que a pressão arterial máxima não muda. Nós encontramos, comparando em ciclo ergômetro dentro e fora d'água, num trabalho que a gente publicou em 2006, né, a diminuição da pressão arterial em exercício máximo dentro d'água, a sistólica caindo 17%, estou arredondando, é 16,7%, e a diastólica 29%. Tá? E isso a gente encontrou também num trabalho com gestantes e não gestantes, que a gente publicou em 2012, né, a diminuição da pressão arterial em gestantes no primeiro limiar. O pessoal que quiser todo o material do nosso grupo, vamos aproveitar, sim, lá na minha bio tem uma planilha do Excel, só baixar, clica no hiperlink e tem acesso a tudo de forma gratuita. Ô, professor Cru, eu vou aproveitar esse pequeno instante que o professor cancelou a hipnose de conhecimento, porque estamos todos hipnotizados aí pela tua dissertação aí do conteúdo, para lembrar o pessoal que eles estão preocupados, né, que se vai ficar salvo, a live fica sempre salva, e o nosso diretor secretário, o Dr. Wellington, sempre tem o cuidado de salvá-la também no canal do YouTube lá da associação. Então fiquem tranquilos que toda essa aula, essa incrível demonstração de conhecimento aqui do professor Cru vai estar à disposição para nós lá depois também. Professor Cru, tem uma má notícia para o professor aí. Temos um pouquinho menos que 8 minutos antes que o Instagram corte o nosso canal aqui. Vamos entrar no bom, que é o hormonal. Então, infelizmente o Instagram que não perdoa, né? Mas quer desligar e ir de novo, por mim não tem problema. Olha aí, ó, viu? mas vamos lá, vamos seguir. Tá? Né? Que agora que veio o bom, né? Ficou pro final. Então, o que acontece? Eu tenho um gradiente de peso hidrostático, aumenta o retorno venoso, aumenta a quantidade de sangue no coração e no tórax, tá? Vai ter aumento de pressão intratorácica, pressão arterial pulmonar, mas o que é importante? Tem um aumento de pressão nos receptores atriais de volume. Esse estiramento desses receptores causa uma inibição reflexa do sistema nervoso simpático. Essa redução do sistema nervoso simpático leva a ajustes neuroendócrinos, como supressão da atividade da renina plasmática, da aldosterona, da adrenalina, da noradrenalina e do ACTH. Tá? A outra coisa importante é que a água é um excelente termocondutor. E eu vou perder muito calor
por condução dentro da água. E aí vai diminuir a minha evaporação. E isso tem uma alteração fisiológica extremamente importante, porque quando eu faço exercício fora d'água, eu perco calor por evaporação. Isso tem uma redução do volume sanguíneo, perda de eletrólitos pela transpiração. Isso gera um estresse no sangue de hemoconcentração, que vai acabar com uma regulação hormonal, que vai aumentar a atividade vasoconstritora simpática e eferente e a vasoconstrição periférica. Para compensar isso, eu tenho um aumento do sistema renina-angiotensina, da aldosterona, do ADH e da noradrenalina. Só que quando eu entro dentro d'água e eu perco calor por condução, o que vai ocorrer? Eu não tenho perda hídrica, porque a minha evaporação diminui, mas ao mesmo tempo, se eu estou fazendo um exercício aeróbico, no final da cadeia respiratória eu estou produzindo água, tanto dentro como fora d'água. Só que fora d'água, essa água produzida dentro da mitocôndria vai para a corrente sanguínea e sai pelo suor. Dentro d'água, como eu diminuo a evaporação pela transpiração, tá? Eu jogo água na corrente sanguínea, tá? E eu gero uma hipervolemia. Só que o corpo não gosta de trabalhar nem com hipovolemia e nem com hipervolemia. E aí o que ele vai querer gerar? Uma hemodiluição. E essa hipervolemia causa uma hemodiluição. E aí o que vai acontecer? Tem a queda da liberação dos hormônios vasoconstritores e da resistência vascular sistêmica. E aí eu tenho uma supressão do sistema renina-angiotensina, da aldosterona, e tenho estimulado os vasodilatadores, principalmente o peptídeo natriurético atrial, o PNA. E aí qual é a outra coisa importante do PNA? Que o PNA ele tem um potente efeito estimulador de lipólise. Então veja como a combinação é importante. Eu jogo mais gordura para ser queimada, gasto menos glicose, então eu suporto o exercício por mais tempo, por mais intensidade. E para conseguir isso também, como eu tive uma maior saturação de oxigênio, esse exercício é mais aeróbico, porque a gordura não vai queimar numa zona anaeróbica. Então eu tenho uma condição ideal, não é, para fazer essa atividade. Ô Cru, vamos aproveitar, mesmo que caia aqui, a gente com certeza vai ter o capítulo 2, 3, se tu aceitar, e a gente vai ter que ter outras lives, outras etapas aí contigo, né? Toda essa cascata fisiológica, hormonal, ela trabalhou em cima, talvez, de um controle térmico dessa água, ou os estudos trazem, né, naturalmente. Que faixa de temperatura tu tem observado que isso acontece, geralmente, né? Cada temperatura vai ter alterações diferentes. Quanto mais quente, mais liberação do sistema renina-angiotensina. Só para te ter uma ideia, a gente está terminando uma tese de doutorado agora, que fez um trabalho de 16 semanas, com 57 mulheres. Acabou o treinamento com 52 em 3 grupos de treinamento. Um grupo aeróbico e 2 treinamentos combinados. A redução média, que deixou de ser hipertensa depois de 16 semanas, foi 22%. E num dos grupos de treino combinado, deu 28% de redução de cair os níveis para uma pressão arterial normal, com redução de medicamento. Então, tu vê assim, o indivíduo que vai para uma sessão de hidroterapia e que às vezes fica muito mais do que 16 semanas lá, tem que ter um controle de frequência cardíaca e de pressão arterial com esse indivíduo. Até porque se ele começar a sentir tontura depois da aula, fazer ele ir ao médico para mudar a dose do medicamento, ou mudar o tipo de medicamento, assim por diante.
Ô, professor Cruel, vai cair aqui, daí eu vou retornar para a gente fazer considerações finais e boa noite, pessoal, pode ser? Claro. Assim que ele cair, a gente retorna para... Pode ser, pessoal? Vai cair aqui no automático, a gente retorna para fazer considerando aí e o professor Cruel poder dar... Já estamos aqui de volta, pessoal. Professor Cruel poder conduzir o seu brilhante raciocínio, fazer também um fechamento aí digno da participação do professor Cruel, né? Professor Cruel, estamos aqui de volta porque seria uma falta de respeito contigo aí não poder, pelo menos, continuar para tu finalizar o teu grande raciocínio e poder também, né, valorizar a tua presença aqui conosco nessa segunda parte aí para a gente poder concluir, né? Mas tu vinha fazendo um raciocínio sobre o estudo, né? Sobre a tese, né? Acho que era isso, né? Isso. Estava vendo que o Luiz Álvaro está aí, né? O Luiz Álvaro foi um anjo da guarda. Minha mãe teve Alzheimer por 11 anos e por alguns anos o Luiz ali foi o fisioterapeuta dela lá, ajudou muito lá na saúde da minha mãe. Cruel, o Luiz está conosco desde o comecinho. O Luiz é companheirão nosso desde a primeira reunião brasileira do congresso que tu vieste aqui. O Luiz sempre esteve presente conosco, é um grande colega, um grande parceiro aí nosso, né? Para encerrar ali, então, assim, alguns dados interessantes ali de trabalhos da Circulation e de vários, né? Por exemplo, quando eu entro dentro d'água, então, eu tenho uma redução da renina plasmática e da aldosterona. Essa redução é tempo dependente, né? E ela começa ali, a partir dos primeiros minutos, vai ter um pico lá com 180 minutos, mas a gente ali com 20 minutos, meia hora de sessão, já tem uma queda lá de 20% a 30%. Para terem uma ideia da noradrenalina, fora d'água ele está em 194, dentro d'água vai para 104, quase 50%. Né? Depois, se a gente pegar a adrenalina, de 60 vai para 42. A vasopressina de 1,3 para 0,8. Atividade da renina plasmática de 2 para 1,2. Da angiotensina de 1,8 para 1,1. O ADH chega a reduzir 60%. Em meia hora de aula ele reduz 40%. A partir disso, cada vez vai caindo mais. A angiotensina, o pico dela de queda é de 84%. Tá? E ali com 15 minutos de aula já está na ordem de 45%. E aí, ou seja, Cru, temos grande chance de uma parcela considerável dos indivíduos que têm acesso ao exercício terapêutico, a cinesioterapia com fisioterapeuta, e também ao exercício de hidroginástica com profissional de educação física, de evoluir e prosperar, talvez, para um tratamento, inclusive um controle definitivo da sua pressão arterial e de alterações cardiovasculares importantes aí, né? Isso mesmo, essa supressão, principalmente do sistema renina-angiotensina, é importante, né? Tem alguns estudos na literatura mostrando que o bloqueio do sistema renina-angiotensina ele pode prevenir doenças como diabético tipo 2, tanto pela melhora da secreção de insulina, como pela melhora da sensibilidade a esse hormônio. Uma outra coisa é que pacientes hipertensos que usam inibidores de ECA ou antagonistas de receptores de angiotensina, foi visto que eles têm menor risco de diabetes tipo 2 quando comparado ao que usam outras drogas hipertensivas. E esses medicamentos têm mecanismos semelhantes à imersão. Né? Então a gente tem uma vantagem muito grande.
Então, para fechar ali, a gente poderia ficar discutindo modelos de treinamento, assim, as vantagens do exercício aquático. Eu, por mim, eu não tenho hora para falar sobre isso. Eu sou um apaixonado por isso, de ler, estudar e falar. A gente tem uma redução do empuxo, a gente tem uma pressão hidrostática atuando a nosso favor, nós temos uma maior perda de calor, o indivíduo faz exercício sem sentir aquele mal-estar do calor do exercício fora da água. Ele tem uma inibição da atividade nervosa simpática, ele tem uma supressão do sistema renino-angiotensina, ele tem um aumento da diurese com aumento de excreção de sódio, tem uma facilitação de retorno venoso. Inclusive, esses dias, de uma live, uma me pediu, eu fiz uma consulta com a Flávia lá, de pessoas com lipidema, né, que é aquela gordura na região das pernas, né, que tem que tentar fazer um esvaziamento com atividade na posição vertical, e quanto mais fundo esse indivíduo tiver, melhor, né, porque vai ter uma facilitação de retorno venoso e esvaziamento. Tinha alguns trabalhos na Alemanha da década de 90, já mostrando que um efeito agudo de diminuição do diâmetro das varizes, de veias dos membros inferiores, um aumento sanguíneo, um aumento de volume sanguíneo na região do tórax, com aumento de volume diastólico final, volume sistólico e débito cardíaco, com diminuição da frequência cardíaca, gerando uma estimulação dos baroreceptores, uma menor liberação dos hormônios vasoconstritores, diminuição de resistência vascular periférica e diminuição de pressão arterial. Que tal, hein, professor? Não é? Então, quando a gente pega várias patologias, principalmente das doenças cardiometabólicas, o exercício é fora de série, dentro da água. Um trabalho para encerrar aí, bem interessante, da Rochelle. A gente fez 2 grupos de treinamento na Hidro, e a gente queria um grupo controle, mas a gente não queria que o grupo controle ficasse fora da água. Porque a gente queria ver sem exercício, era com pessoas dislipidêmicas. Tá? O que acabou? Só 10 semanas de treinamento. Tá? O que aconteceu? Para o grupo que ficou dentro d'água, e o grupo fazia só um relaxamento, ficava ali contando história, o que tinha feito, só para não deixar o cara totalmente parado. Imersão, tá? Imersão passiva. É isso? Imersão passiva. Tá? Para as dislipidemias, o grupo controle não melhorou nada. Os grupos de treinamento tiveram melhoras incríveis, que numa outra a gente pode mostrar esses números para vocês. Para diabético tipo 2, a melhora também foi incrível. Só que o grupo que ficou parado diminuiu a pressão arterial. Inclusive, a gente está submetendo um artigo mostrando isso. Então, até o que dá para fazer? Né? Eu tenho recomendado algumas proprietários de academia que têm piscinas grandes e que, às vezes, numa aula de hidro fica um tempo ocioso. Se aquele aluno dele ali ele é hipertenso, mesmo depois que termine a aula, deixar ele mesmo parado por mais tempo na posição vertical, porque tem vários hormônios que são tempo dependentes. Então ele faz o treino dele e fica na posição vertical parado. Inclusive a ideia nossa é fazer um estudo mostrando isso, que se ele atingir um tempo maior de imersão, ele vai ter melhoras maiores, principalmente de pressão arterial. Professor Cru, aí já fica, viu, professor Cru? Já fica a dica aqui para os nossos colegas que são representantes do método Watsu, de técnicas aí de relaxamento, que são instrutores oficiais, para talvez ter aí um problema de pesquisa bem interessante aí para os seus mestrados, doutorados, né?
porque em ambiente aquático, no exercício da fisioterapia, a gente tem vários cenários onde a imersão passiva ela é abordada, é utilizada, e o impacto que tu vem nos trazendo aqui nos motiva até a aprofundar o estudo, inclusive a médio e longo prazo nesses indivíduos aí, né? Com certeza, com certeza. Só assim, ó, 2 dados com diabéticos depois de 12 semanas de treinamento. A renina, o sistema renina-angiotensina, medido pela atividade da renina plasmática, diminuiu em 89% no grupo que fez DIP e 58% do grupo que correu em terra. A angiotensina 2 diminuiu 34% dentro d'água e o grupo em terra 22%. E a proteína C reativa, que é o marcador de inflamação sistêmica, diminuiu 69% depois de 12 semanas de treinamento e fora d'água só 35%. E o grupo dentro d'água foi o único grupo que conseguiu baixar, né, ser menor do que 3 miligramas por litro, que é um marcador de indicador de risco cardiovascular. Acima de 3 miligramas por litro, não é? Tu tem um risco cardiovascular alto e quando tu baixa disso, tu diminui. Com 12 semanas de aulas de DIP, né, saiu de uma média de 6 miligramas para 2 ponto alguma coisa, 2,6. Ou seja, não invasivo, não farmacológico, né? Aí. Só com efeito colateral positivo, né? Para fechar aí, agradecer aí a presença, o convite, em primeiro lugar, da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática. Para mim foi um prazer muito grande, uma honra poder participar dessa live com vocês. Agradecer a todos que ficaram escutando. Olha, o Rodrigo Derevati, eu estava falando dele agora aqui, da tese dele, foi o que encontrou essas reduções significativas aí. Professor Cruel, a satisfação é nossa. O exemplo, o retrato daqui, a gente encerrou obrigatoriamente a primeira transmissão e de imediato mais de 50 pessoas em 2, 3 minutos já retornaram, muito interessados. E o tempo todo aqui o pessoal falando, grande aula, obrigado pela oportunidade, queremos mais, né? E eu sou meio suspeito também, como profissional, como fisioterapeuta, graças ao start das pesquisas lá na URGS, eu fiz o meu TCC, o meu mestrado, todo trabalhado em cima da marcha e do salto dentro da água, então sou grato também ao teu grupo, ao teu conhecimento, e acho que no Brasil inteiro, muito do que a gente sabe de fisiologia, a gente também deve à tua atividade e à competência desse grupo, né, do Rio Grande do Sul. Aqui eu me desculpa, acho que o Alex falou, entre aspas, a água é benta, professor Cru, a água é benta, né, no sentido terapêutico aqui, né? Então, vários destaques aqui, várias perguntas e o pessoal agradecido. E receba o nosso carinhoso abraço agora à distância, professor Cruel, mas em breve estaremos juntos, né? A Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática conta sempre contigo, e tanto para lives, para esses momentos aqui remotos, mas também nos nossos eventos. Temos o Congresso Brasileiro, que vai acontecer em maio de 2021 em Belo Horizonte, né? Está confirmado o nosso 4º congresso, e a sua participação, o seu envolvimento sempre será bem-vindo em todas as nossas atividades. E a gente, como fisioterapeuta e pesquisador e praticante da atividade aquática, não consegue criar uma separação dos profissionais de educação física e não consegue também dividir o conhecimento, né? O conhecimento do ambiente aquático é comum às áreas e o maior exemplo disso são os grupos de pesquisa que trabalham de forma multidisciplinar, e o conhecimento que vem de uma área complementa na outra, e é por isso que a gente, no Brasil, é tão reconhecido, né, professor Cruel? Tem muito conhecimento que partiu daqui, né? Eu que agradeço aí, né, o pessoal todo. Agora nem falei a Alexandra, fez o mestrado comigo, um trabalho muito interessante, medindo microlesão e lesão,
em Jeep e corredor. Foi muito bacana o trabalho dela. O da Gabriela eu consegui falar ali, porque estava mais do tema da live. E é um prazer, quando precisar, estou sempre à disposição aí, né? E ressaltando que tem todo o trabalho do nosso grupo. Estava meio desatualizado ali na bio, mas a semana que vem já vai estar com todos os artigos, TCCs, dissertações e teses do nosso grupo ali. Está numa pasta do Excel. Eu só tenho que agradecer. Professor Cruel, novamente, em nome da diretoria do Conselho Fiscal, muito obrigado, né, pela sua presença nesse horário nobre da sua vida, né, e de poder dedicar aí para a nossa live. E a todos os presentes, pessoal, o motivo das lives somos nós, né, é o grupo aqui da Fisioterapia Aquática Brasileira, e a presença de vocês é o que nos motiva a cada semana estar aqui e com essas pessoas que são referência naquilo que fazem. E daqui a pouco a gente vai estar acompanhando todas as 2 gravações no Instagram e também lá no canal do YouTube. E para aquele que não é ainda associado, né, professor Cruel, aqueles profissionais fisioterapeutas que se interessaram pela associação, que estão acompanhando o nosso trabalho, as atividades que a própria diretoria executa, né? E não é associado ainda, não perca a chance, porque a força da associação, o crescimento dela vem do associado, e a gente conta com isso para continuar dando passos ainda mais fortes aí e firmes, né, professor, para poder desenvolver a especialidade de fisioterapia aquática. Com certeza, a melhor hora é no finalzinho, que aí baixa a adrenalina e tu consegue ver quem está ali. Obrigado a todo mundo aí, um grande abraço. Professor Cruel, imensa gratidão, muito obrigado, tá bom? Foi um espetáculo, foi um show aí de conhecimento, muito obrigado. Muito obrigado, um abração, pessoal. Um abração, tchau, tchau, pessoal, obrigado.